Olá, Olá, Patrícia! tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo. Que alegria estar aqui com você. Não sabe Igualmente, a honra que eu igualmente. tenho. Estava muito. Tipo, já temos aqui 81 pessoas, já está tudo ansioso à espera. Isto vai ser muito, muito bom este live, porque além de o Vítor, além de ser fantástico profissional, tem uma história maravilhosa que ele vai partilhar também. Penso que Vítor não sempre pode contar também um pouco da sua história. Então, se apresentar-se aqui ao nosso grupo, penso que muitos já temos 126, acho que podemos. Não, 208, ótimo, ótimo. Acho que é um tema fantástico e muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar. Fico muito feliz. Patrícia, a honra é toda minha. Você não sabe. Esse dia é um dos mais especiais para mim, porque eu vou te falar, eu nunca pensei que eu estaria aqui hoje com alguém que faz parte de um grupo de um desenvolvimento pessoal que me ajudou tanto nessa caminhada. E que É bom. 2020 não foi um ano fácil para ninguém e que graças a Deus, graças a tudo isso que nos move diante desse propósito maior, nós chegamos até aqui, estamos nesse momento maravilhoso. Hoje é feriado aqui no Brasil, então tenho certeza que tem muitas pessoas queridas, tem vários amigos aqui já conosco, então Que vai ser um ótimo. grande momento, viu? Antes de começar, eu queria me apresentar, né? Eu sou Isso. Vitor Diamantino. Eu quero Eu só sou. dizer. Eu só Pode falar. dizer que um dos motivos que de ter o Vítor aqui representa tudo que o Unity simboliza. Então é mesmo muito bom para nós porque o que nós tentamos oferecer nos cursos, o que nós. E ele atingiu as coisas ou pôr as coisas em prática, e isso, por isso tenho muito orgulho em tê-lo aqui. Com certeza. E é o que eu queria falar, né? Porque muitas vezes nós não acreditamos na nossa melhor versão, nós fazemos cursos e cursos e temos dificuldade de colocar isso em prática. Mas eu queria contar brevemente um pouco da minha história. Eu sou formado em Direito, exerci a advocacia desde que eu me formei. E eu sempre vi aquilo muito travado, um ambiente muito burocrático aqui no Brasil. E aí chegou um momento que eu migrei para outras áreas, cheguei até entrar no meio artístico, fiz participação em novela. Então foi um momento muito bacana da minha vida que eu pude ressuscitar aquela criança criativa que existe dentro de nós. Então esse foi um momento muito bacana. Mas ainda assim, eu não me via naquele movimento, eu ainda achava que aquilo era um pouco superficial. Então eu sempre sentia esse vazio, esse inconformismo de buscar por algo diferente. E aí eu voltei para Brasília, voltei para o escritório, um dos maiores aqui da cidade, do país também. Só que eu não me sentia bem, Patrícia. Até que um colega falou, por que você não vai numa numeróloga? E eu que tinha uma cabeça fechada para todo tipo de terapia, para qualquer outro conhecimento que não fosse racional, metódico, eu falei, quer saber, deixa eu ir lá. Aí conversa vai, a moça começou, a psicoterapeuta começou a falar para mim algumas coisas que começaram a fazer muito sentido. E aí ela chegou no momento que ela falou, olha, Vitor, eu vejo que você preza muito pela sua liberdade. Por que você não busca as constelações familiares para se aprofundar? Aí aquela sementinha ficou na minha cabeça um tempo. E aí eu voltei para o escritório, chegou um momento que eu falei, vou desistir, cansei disso daqui. Aí eu tirei férias, viajei para a Europa, fui para Portugal, Ah, cidade boa, né? Comi muito eu esqueci agora, pastéis de é, nata? pastel de nata, uma delícia. E aí eu aproveitei. Aí, Patrícia, voltei para Brasília, já estudando constelação familiar, já querendo compreender. Só que num primeiro momento eu achava aquilo um pouco místico, sabe? Porque eu não sabia o que as pessoas realmente sentiam. Eu comecei a ver que eles tinham as mesmas sensações dos representantes de algum familiar, de alguma pessoa que estava fazendo a constelação. Então eu cheguei a ter um pensamento de que aquilo era voltado para o espiritismo, voltado para alguma religião. Aí eu falei, quer Sim. saber, eu vou me aprofundar um pouquinho, vou quebrar esse preconceito, fui me aventurando. Até que chegou janeiro, fiz minha primeira formação, depois fiz minha segunda formação, e no início de março
eu tive a primeira fatalidade de 2020. Eu perdi o meu padrasto num acidente de carro, voltando para casa 60 por hora, que é muito pouquinho. Ele acabou batendo uma árvore e faleceu. Logo em seguida, veio a pandemia que fechou o karaokê que minha mãe tinha, junto com meu padrasto, já há muitos anos. E simplesmente ela precisou fechar por conta dessa pandemia. Tudo Não acontece de uma fosse o vez. bastante, não fosse o bastante, ali para março, abril, eu precisava trocar de convênio, porque eu tinha saído do escritório, então meu convênio estava altíssimo. A gente sabe que os planos de saúde cobram horrores. Aí eu falei, vou trocar. Aí eu comecei a fazer vários exames. Aí chegou em um, que a gente tinha uma dúvida, que tinha alguma questão aqui na região da tireoide. E o médico disse que a gente só conseguiria descobrir fazendo uma cirurgia, operando. E aí, tendo essa decisão difícil entre ficar mais tempo com o convênio pagando horrores ou então fazer a cirurgia, eu resolvi fazer esse procedimento. Durante o procedimento, descobrimos que era um câncer que já estava em metástase. Então, a gente percebeu que ali realmente o meu corpo já começava a demonstrar sinais. Então, Patrícia, nesse período, 2020 foi um ano de muita ressignificação na minha vida. Assustador mesmo. Isso, seria assustador se eu não tivesse em busca desse conhecimento. E eu não acredito em coincidências, né? Eu não acredito no acaso, nas coisas que acontecem sem motivo algum, sem que haja um propósito. E naquele mesmo período em que acontecia tudo isso, eu descobri a Unity. E eu resolvi me aventurar. Fiz o primeiro curso da Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Aí eu já pude compreender muita coisa, porque associou todo esse conhecimento com as constelações familiares. Eu vi que nós não precisamos herdar os genes doentios dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, Exato. Que nós podemos fazer diferente quando nós fortalecemos o nosso mundo interno. E aí eu gostei tanto desse movimento que eu fui para outro curso. Eu fiz do Dr. Joe Dispenza, Cura-te, Poder da Tua Mente. E ali foi que a minha cabeça simplesmente explodiu. Pá! Porque eu pude compreender. Foi incrível, porque eu pude compreender que eu não preciso, por mais que tudo aquilo tivesse acontecido comigo, eu poderia sim me apaixonar pela minha melhor versão, antes mesmo dela chegar. Que eu poderia acreditar nela, que eu poderia sentir isso no momento presente. Eu fico até arrepiado de falar isso. Porque, Patrícia, em algum momento lá atrás, eu precisei sentar, visualizar, criar essa realidade que eu estou vivendo hoje. Então, de alguma forma, eu precisei acreditar no impossível, naquilo que era inconcebível para mim. E hoje eu me vejo aqui, frente a frente com você, falando com alguém que participa desse movimento, para mim é algo muito realizador. Então, durante essa caminhada, só para a gente concluir, e aí eu fiz outro curso, esse curso do Greg Braden, para mim foi sensacional, porque eu comecei a reunir esses conhecimentos e percebi que quando eu acreditava na inteligência do meu coração, as coisas ganhavam mais força. Porque o nosso coração tem um campo mais forte do nosso corpo. Tudo começa a fazer sentido. Tudo começou a fazer sentido, porque quando eu começo a acreditar na minha realidade, direciono meu coração para lá, e a gente percebe que isso é bíblico. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, quando eu passei a acreditar na minha melhor versão, coloquei a minha atenção em direção àquilo que eu acreditava na minha vida, eu percebi que o campo começou a mudar. Então, eu me aprofundei nas constelações, resolvi colocar esse movimento em prática, comecei a ajudar outras pessoas e eu vi que aquilo fazia um grande sentido na minha vida. Eu percebi que eu já não era... as circunstâncias que aconteciam comigo na minha vida, elas aconteceram por um propósito de algo que eu vivia lá atrás. Exato. De bagagens que, inclusive, nem eram minhas, porque a constelação me mostrou, na minha história, que eu estava identificado com abortos no sistema. Então, que eu não me sentia... Por isso que eu falei para você que eu senti um vazio em cada etapa que eu ia passando. E eu fui entendendo que eu não me sentia merecedor dessa vida. Eu não podia me sentir completo se teve alguém que morreu lá atrás e não foi reconhecido. Então, quando eu fiz essa inclusão, eu trouxe esse irmão para o meu coração, para o meu sistema, eu percebi que as coisas começaram a mudar. E se hoje eu estou aqui falando com você sobre as constelações, sobre autoconhecimento, é porque primeiro eu olhei para as minhas reais dores. E é algo que muitas vezes a gente encobre, a gente prefere se manter na superficialidade do que se aprofundar e olhar para aquilo que dói. E quando a gente traz essa nova percepção,
Hoje eu consigo dizer para você, Patrícia, quem eu sou. Eu sou o sonho de todos os meus ancestrais. Eu sou o resultado da combinação de um homem e de uma mulher que, em algum momento, resolveram se unir diante daquele amor. Sou os meus fracassos como os meus sucessos. E sou a esperança de tudo aquilo que eu desejo me tornar. E no fundo, somos todos um em busca de algo maior, de reencontrar a nossa essência. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui e contar brevemente um pouquinho da minha história para você. Absolutamente fantástico. A primeira vez, portanto, que eu soube sobre este resultado fantástico do Vítor, ele publicou no nosso grupo, penso que foi no nosso grupo do Facebook no início, e contou lá É a história e verdade. fiquei maravilhosa. Sim, fiquei logo a pensar, tenho que ter aqui num lado, e depois ao saber também das constelações e também que o Vítor virou um profissional. Tinha que o ter aqui porque isto é tudo, porque muitas vezes a gente estamos só aqui em uns cursos online, não temos aquele contacto, por isso é que eu agora quero fazer mais lives, abrirmos os grupos no Telegram para ter mais contacto com o público e saber esses resultados que as pessoas têm. E é muito importante porque o facto de fazermos estes cursos online, cada um está por trás do ecrã e não sabemos destes resultados fantásticos, e é isso é que nos faz de dar inspiração para trabalhar e conseguir. Então, quando ouço estas coisas, fico muito feliz. E infelizmente ainda nem toda a gente que começa os cursos termina ou é o pôr em prática, é realmente aplicar o que se vai aprendendo, e é o que às vezes falta. Então, o facto do Vítor estar aqui, estar a dar esta inspiração a todas estas pessoas que aqui estão a assistir ao vivo e todas as que irão assistir à gravação, e saber que realmente é possível se meterem as coisas em prática. Realmente esse 2020 não podia ter sido pior, mas de uma certa forma deu essa viragem. E às vezes as coisas acontecem mesmo por algum motivo e ajudam-nos a crescer. Muito obrigada por estar aqui, por ter partilhado a história. E acho que as pessoas também têm um pouco de curiosidade, acho que nem todos aqui sabem o que é que são as constelações. Então, para quem não sabe, se cá o Vítor vai explicar muito melhor do que eu, claro, o que é que são as constelações familiares e como é que podem ajudar as pessoas. É claro, claro, com certeza. Então, a gente não pode falar sobre as constelações sem falar primeiro em quem desenvolveu elas, né? Que foi Bert Hellinger. Bert Hellinger tem uma história longa, ele começou como padre, ele nasceu na Alemanha em 1925, em Leimen, né? Se eu não me engano. E aí ele foi crescendo, passou pelo monastério, entrou para a igreja, chegou uma época que ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, conseguiu ele conseguiu sair, a vida dele foi uma aventura, ele conseguiu se esconder, que ele foi preso num campo de concentração na Bélgica, conseguiu sair desse campo e aí voltou para a igreja. Só que naquele momento que ele teve todo esse conhecimento dentro da igreja, ele percebeu que nas dinâmicas de grupos e também quando ele atuou como missionário na África do Sul durante 16 anos, ele percebeu que em todos os relacionamentos atuam certas leis. E essas leis que ele resolveu denominar de leis sistêmicas ou então ordens do amor. E essas leis significam o quê? A primeira delas é o pertencimento, em que todos pertencem, não pode ser feita nenhum tipo de exclusão. Então, por exemplo, se a gente vê alguém dentro de uma família que comete um ato ilícito, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós excluímos essa pessoa. Ou então, no caso de uma relação conjugal, onde a mulher acaba sendo traída dentro de um relacionamento, ela vai lá e começa a julgar o pai daquele filho, ela fala, olha, você não pode repetir os padrões do seu pai, esse homem não presta, não vale nada, então você vai promovendo uma exclusão. Aí chega lá na frente, por coincidência, essa criança acaba repetindo os mesmos padrões que o pai, como uma forma de trazer ele para o sistema familiar. E aí tem uma segunda lei, a lei da hierarquia, que é o seguinte, quem chegou antes no sistema merece ser visto. Então, quem chegou primeiro tem precedência. Então, quando todas as pessoas que uma vez já julgamos os nossos pais porque achamos que eles não conseguiam, que eles não davam conta, nós estamos ferindo essa lei da ordem, né? Da hierarquia, porque nós julgamos os nossos pais como inferiores e nós nos sentimos superiores. Então, muitas vezes você atinge uma condição financeira, aqui no Brasil é mais comum, né?
que a gente ainda está num desenvolvimento mais progressivo, você quer ajudar seus pais de qualquer forma, então você abdica muito da sua energia de levar para o momento presente, para os seus objetivos e volta essa energia para o passado, para poder resgatar esses pais, porque você acha que eles não dão conta. Mas no nosso inconsciente, você está julgando os seus pais por achar eles menores. Então, quando você reconhece que os seus pais são maiores, que eles vieram antes, as coisas começam a fluir. E por fim, tem a lei do equilíbrio. Essa é uma das leis que Bert Hellinger nos trouxe, que é um presente, porque a gente percebe que todas as relações têm essa necessidade de um equilíbrio entre os relacionamentos. Entre os nossos pais e nós como filhos, esse relacionamento ele é vertical. Os pais dão e os filhos recebem. Então a gente não pode ir contra essa correnteza. É como se fosse um rio. Os pais dão, os filhos recebem, os filhos dão para os seus filhos. E aí nos relacionamentos que a gente vê até mesmo uma questão religiosa que a gente tem que fazer tudo pelo outro, entregar o nosso máximo. Mas muitas vezes esse nosso dar é tão forte que acaba rebaixando o outro, que ele vai perdendo a sua dignidade. Então, nesse ponto, a gente percebe que o dar e receber ele precisa estar em equilíbrio constante, onde uma pessoa dá, o outro vai e faz sua parte, e as relações começam a funcionar de forma mais equilibrada. Então, nós, como adultos, essa relação já é um equilíbrio horizontal. Então, por isso que muitas vezes a gente vê aquela pessoa que, eu fiz de tudo por ele, ele foi embora, me traiu com outra. Mas por quê? Por quê? Porque a gente inconscientemente, Bert Hellinger nos diz que inconscientemente a pessoa que dá muito está querendo o fim da relação. Né? Então, são questões muito profundas. Ele conseguiu perceber que essas dinâmicas ocorriam dentro do sistema. Então, o que é a constelação, Patrícia? Constelação é quando a gente observa quais leis sistêmicas que estão sendo violadas dentro de um sistema e assim a gente busca promover essa ordem. Ou seja, é uma abordagem que busca trazer luz às dinâmicas ocultas dentro de um sistema para que assim a gente busque um novo alinhamento familiar. Então ela não tem nada de místico, não tem nada de conexão voltado com religião, é mais uma abordagem que visa colocar tudo no seu devido lugar, entende? Acho que deu para esclarecer um pouquinho. O que você acha? Sim, mas a nível também de psicologia, não é? Também o porquê de certos comportamentos que nós também temos e de repetir os padrões e a pessoa começar a perceber o porquê. Porque é que certas coisas, porque é que tem certos hábitos, porque é que procura certos tipos de pessoas e às vezes termina uma relação e vão e tem outra pessoa idêntica e de onde é que isso tudo origina. E aí, Patrícia, você trouxe uma questão interessante, porque o Bert percebeu que existia um campo do inconsciente familiar. Uhum. E esse campo, ele não é visto, ele não é algo que você pega, mas ele perpassa de geração em geração. E muitas vezes, quando nós nos mantemos fiéis a esse campo do inconsciente familiar, nós repetimos padrões, sem mesmo saber da existência de alguém que veio lá atrás. Como eu te falei da situação que eu vivi na minha própria vida, de um irmão que veio, chegou no sistema, mas que eu não sabia dele. Mas ele, por estar no sistema e chegar antes, ele precisava ser reconhecido. E isso, querendo ou não, atuava sobre o meu sistema. E esse campo invisível, quando nos mantemos leais a essa fidelidade, é uma lealdade invisível, muitas vezes nós fracassamos na nossa vida. Sem saber porquê. Então, sem saber o porquê. Isso que é muitas vezes o pior. Então, muitas vezes você vê filhos que não tiveram muito a presença do pai, que vão para as drogas. Você vê filhos que não tiveram essa presença do masculino, essa força, essa energia, que aí começam a beber, começam a ser agressivos, porque eles não sentem essa presença dentro de si. E o que a constelação nos mostra? Que nós devemos reconciliar com essa polaridade masculina e feminina que existe dentro de nós, que nós devemos nos reconciliar com toda a nossa ancestralidade, porque o maior presente que nós temos foi a vida. E a partir de agora, nós recebemos essa vida e levamos ela para uma nova direção, respeitando tudo tal como foi. Porque você diz o seguinte, esse é o seu destino. Eu tenho o meu próprio destino. E agora eu resolvo criar a minha própria realidade, respeitando tudo aquilo
que chegou até o meu sistema, porque isso garantiu que a vida chegasse até nós. E a partir dessa compreensão, você começa a trazer uma nova informação para o sistema, porque tudo é informação. Então, Aceitar o que é. essa nova consciência te permite ter uma nova postura diante da vida. É simplesmente isso. Por isso que a constelação ela não é mágica, mas os efeitos que elas trazem, que fazem acontecer na sua vida são sobrenaturais. Porque quando você reconhece o seu lugar, você respeita o destino de quem veio antes. E quando você tem essa compreensão, você pode seguir a sua jornada de forma mais leve, sem ter aquele peso, de ter que ficar repetindo os padrões, porque muitas vezes, como a gente falou, acontece de forma inconsciente. E quando alguém trabalha, isto vai também, a constelação vai afetar o futuro das futuras gerações? Olha, o que acontece? Quando você muda, tudo ao redor também pode mudar. Então, o que acontece? Quando essas novas informações chegam no sistema, você pode levar esse sistema para um novo caminho. E, consequentemente, isso afeta as próximas gerações. Porque, ó, veja bem, Patrícia, eu já vi situações de mulheres que tinham uma indisponibilidade muito grande com parceiros, que elas atraíam meninos, na verdade, porque essas pessoas ou estavam envolvidas em relacionamentos com outras pessoas, já eram casadas, ou então não tinham vontade de levar nada a sério, brincavam com a relação. Por quê? Porque ela estava indisponível para ter um novo relacionamento. Então, muitas vezes, a gente pode perceber que essa pessoa ela não conseguiu receber esse amor lá atrás. Aí, quando você vai ver, a mãe também não conseguiu receber o amor da mãe lá atrás. Aí, quando você vai ver, esse é um padrão que vem atuando de sistema em sistema, que vem atuando de geração em geração e que chega até você. Aí, quando você chega aqui na vida, você também não pode se sentir amada. Você tem que ser uma mulher mais forte, aquela pessoa que está do seu lado, ela precisa ser submissa a você. Aí aquele masculino ele começa a ficar menor, cada vez menorzinho. Aí chega um ponto que a relação já não tem mais o equilíbrio onde os dois oferecem o seu melhor dentro da sua essência. Porque perceba, Patrícia, o que eu falo aqui já não é sobre homem e sobre mulher, é sobre polaridades, do masculino e do feminino. E cada um pode estar na sua essência que está tudo bem. E as coisas começam a fluir na nossa vida. Então, quando nós, o que eu costumo dizer, né? Crianças buscam repetir padrões. Adultos buscam compreender o que aconteceu e seguir para o novo destino. Adultos criam a sua realidade. Crianças apenas repetem. Então, quando você percebe que tudo isso acontece dentro de um sistema, o seu lado adulto assume certas culpas que ele vai ter que carregar para seguir a vida. Porque uma das culpas é, por exemplo, um padrão de um sistema onde o masculino sempre trai as pessoas. Essa consciência, opa, peraí, eu posso fazer diferente do meu pai. Então, eu posso fazer diferente do meu avô, dos meus ancestrais, mas você vai cair. Vou ver que está aqui o vídeo, só preciso que ele faça o request para entrar outra vez, o pedido, sempre a misturar o inglês. Oi, não sei o que aconteceu, acho que foi a minha internet, mas estou a ver que recuperámos quase todas as pessoas que estavam a assistir, o que prova muito que as pessoas estavam a gostar imenso. Estou a ver aqui 298 pessoas que estão aqui no live, então todos voltaram, ou pelo menos quase todos. Fico feliz. Peço desculpa, deve ter sido o meu Wi-Fi, estou agora aqui com o 4G, não deve voltar a acontecer. A gente vê, Patrícia, o campo, né? A força, existe um campo que nos move, e tudo isso, às vezes são informações que muitas pessoas não estão nem preparadas, não tinham essa consciência. Por isso, quando a gente traz esse volume, a gente precisa até mesmo respeitar devagarzinho para que cada um compreenda, vai interagindo com a gente, porque é importante saber como que vocês recebem esse conhecimento, mas felizmente conseguimos voltar e vamos dando continuidade. E aí, Patrícia, o que eu falei para você, faz sentido tudo isso que fala sobre as constelações familiares? Faz todo sentido. Eu ia perguntar também, uma pessoa que queira começar a fazer constelações,
qual é o primeiro passo? Como é que se pode começar a trabalhar nas constelações? O primeiro, o primeiro Não, não. passo, Patrícia, é primeiro perceber se você está bem na sua vida, se você não está bem. Porque que acontece? Você não vai fazer alguma constelação se está tudo maravilhoso, porque não há necessidade, né? A gente não pode usar isso aqui como um analgésico. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, vou fazer uma constelação para ver se melhora. Não, é um movimento muito profundo. Claro. A gente vai adentrar todo um sistema familiar, conhecer as histórias de pessoas que vieram antes de você, perceber quais movimentos estão atuando dentro desse sistema. Então, quando é o momento certo? O momento certo é quando você percebe que algo trava na sua vida. E a partir dali, você entende se você busca uma ajuda, porque nesse sentido, todos nós já tivemos alguma dificuldade, né? Então, a gente busca o outro, esse conhecimento, para que a gente também consiga avançar, progredir. E agora, quando não faz constelação? Esse é até o nome da nossa live. O que não te contam sobre a constelação? Porque, como eu falei, pessoal, nem todo momento você vai poder fazer uma constelação. Principalmente, Patrícia, se você não tem energia, se você não tem forças para mudar algo dentro da sua vida, algum padrão. E um dos exemplos que eu posso trazer para você é quando você, não você, né, mas qualquer pessoa esteja vivenciando um luto. Uma pessoa que vivencia um luto, ela não tem energia naquele momento para mudar algo. O luto ele precisa ser vivenciado, respeitado, seja de um relacionamento, da perda de algum parente. Todo luto tem essa necessidade de ficar quietinho, até que a sua energia vai voltando aos pouquinhos. Outro caso que não se recomenda fazer uma constelação, quando você qualquer solução basta, qualquer caminho serve para você, porque aí a constelação não vai ter um sentido, não vai ter uma motivação, porque você vai depois, aquilo ali não serviu para não, bora pro próximo. Então, a gente percebe que o momento certo de você buscar uma constelação é quando você percebe que algo trava e aí você tem essa motivação de compreender o que está acontecendo. Um grande exemplo que tem num dos livros de constelação que a gente lê é como se tivesse um cachorro aqui e do outro lado tivesse um pedaço de carne. Mas antes de ir atrás desse pedaço de carne, tem um muro enfarpado. Se o cachorro tiver com muita fome, ele vai lá, vai pular, vai se machucar todo, mas ele vai chegar até o outro lado para pegar a carne. Mas isso vai valer até o ponto dele matar a fome, mas depois ele vai sentir toda essa dor. Ou então, aquele cachorro que já comeu um pouquinho antes, agora que está tranquilo, ele verifica quais são as situações, qual o melhor caminho. Eu vou por aqui, porque passando por esse lado aqui, enquanto uma portinha chega até o outro lado. E aí sim você começa a compreender que o lugar, o momento de você buscar esse autoconhecimento é quando você sente que as coisas travam e que você tem uma vontade de sair desse lugar. E a partir daí, dessa motivação, porque exige uma motivação. A constelação, diferente de outras metodologias de trabalho, ela exige tanto do profissional, tanto da pessoa que está buscando. Então é 50-50. Então, se eu estiver lá para me empenhar, eu preciso que essa pessoa também tenha essa vontade de olhar para essa questão e mudar esse padrão na sua vida. Às vezes não é o momento certo para a pessoa. Às vezes as pessoas têm aquela vontade de começar, mas se o momento não está lá, acabam por desistir, né? É o que acontece também. Pessoas que começam os cursos e andam à procura, mas ainda não estão bem preparados. É o que acontece muitas vezes. Precisa ter uma motivação, Patrícia. Eu não sei como vocês organizam esse calendário de curso, mas a cada vez que lança um, eu já quero fazer. Eu fico impressionado. É cada mestre com conhecimentos tão potentes. Eu vou te falar, eu não conheci o Dr. Joe Dispenza até 2020. Aí depois que eu fiz o primeiro curso, eu já comprei o livro dele. Aí já fiz um curso, já fiz o outro. E eu vou vendo a minha necessidade de olhar para mim e trazer esse conhecimento. Porque uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza e que me possibilitou compreender algo bíblico é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a constelação me mostra o quê? Que a verdade se chama consciência. E a cada etapa, nós vamos estar ampliando a nossa consciência. Nós temos essa consciência coletiva. Daqui a pouco nós podemos ter outra, e que o amor já seja mais coletivo, que a gente tenha mais possibilidade de ver os outros como seres humanos. Aí chega um momento que o Dr. Joe Dispenza diz: quando dentro do seu cérebro você consegue fortalecer uma sinapse, aquilo se torna conhecimento.
Só que o que acontece? Que eu percebo nas constelações familiares. Muitas vezes as pessoas vêm de situações traumáticas lá do passado. Só que isso se tornou tão forte dentro do cérebro que elas acabam repetindo esses padrões inconscientemente. Então elas atraem pessoas abusivas, atraem momentos em que ela não tem segurança, pessoas que não têm a disponibilidade de ir para o desconhecido porque não se acham capazes. E quando você vai ver, é porque lá atrás, quando criança, ela foi julgada porque ela pegou um negocinho na geladeira e falaram para ela: não, você não pode fazer isso, mamãe não vai mais chamar. Agora, se você fizer isso mais uma vez, você não vai ser mais meu filho. Então a gente percebe que essas crenças que aconteceram lá atrás também podem nos afetar. Então, quando a gente consegue ressignificar esses conhecimentos, e agora vem o grande segredo, e acreditar nessa nossa nova versão antes mesmo dela chegar e conhecer ela, promover essas sinapses dentro de nós, percebendo o ambiente, o cheiro, como que eu vou me sentir quando eu alcançar aquilo que eu desejo. Porque, Patrícia, foi isso que eu fiz, sabe? É o que faz toda a diferença, mas o que acontece também com cursos como o Dr. Joe Dispenza, que ele explica, é isso mesmo, da gente se sentir agora como se fosse, como se já tivesse, e estar conscientes, mas por vezes a pessoa pode ter a consciência do que está a acontecer, mas faltar isso que está para trás, faltar isso que vocês fazem com as constelações de o porquê. Às vezes a pessoa fica ali emparrada e não consegue ir mais além porque não sabe a origem. Exato. E acho que às vezes pode ser a chave que falta para muitas pessoas. Exato. Porque quando a gente compreende a nossa história, nós passamos de vítimas a criadores do nosso destino. Porque existe uma frase, eu esqueci quem disse ela, mas não importa aquilo que aconteceu com você, e sim aquilo que você faz com o que aconteceu com você. Porque o que acontece? As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que as coisas caíram de mão beijada, são aquelas que compreenderam o fracasso nas suas vidas. Porque imagina, Patrícia, eu hoje, para você ter essa noção, a minha história me inspira. Porque eu poderia ter travado, eu poderia ter caído em uma depressão. Hoje, a minha mãe, que eu falei que lá atrás teve um empreendimento que fechou, hoje ela abriu uma loja que se chama Casa Strogonoff, um restaurante, que hoje é um dos melhores de delivery aqui da região, do iFood, que a gente tem no Brasil. Agora ele já foi para o espaço físico, então a gente vê esse crescimento. Porque a gente não se torna mais o nosso passado, a gente se torna aquilo que a gente deseja realmente ser. Então, a gente precisa acreditar que mesmo que existam situações difíceis que nos impedem, no primeiro momento, de achar que aquilo pode mudar, algo lá dentro, uma criança criativa está pedindo para dar passagem. Então, quando você... Pode falar. Não, sair do estado de vítima. Quando passamos por situações difíceis, a pessoa fica naquele estado de vítima. E o que é compreensível e, por vezes, calculo que seja até para a pessoa absorver e estar nesse estado durante um tempo, mas depois sair daí e não se manter nesse estado de vítima e acreditar que consegue mudar. Pois é. Fácil não é, mas nós podemos trazer o nosso colorido para a vida. Nós temos essa capacidade de acreditar, de sonhar. Então, eu me inspiro muito em tudo isso que eu passei, porque chegou um momento, Patrícia, que eu acordei da cirurgia, eu não sabia se eu tinha acordado aqui, ou se eu tinha acordado em outro plano. Aí eu falei, por Deus, que eu consiga mudar toda essa realidade e que, de alguma forma, isso tenha servido como um grande aprendizado. E serviu. Talvez seja. Talvez seja uma realidade alternativa. Pois é, e eu falo para você, eu não acredito às vezes que tão rápido as coisas aconteceram. Em um momento eu já consegui lançar cartinhas, conjuntos de cartas, que aqui no Brasil você só consegue isso fazer com uma grande editora. Aí eu consegui lançar meus bonecos, consegui lançar a minha mentoria, já estou na segunda mentoria. Eu começo a falar para você, isso tudo começou com uma centelhazinha pequena, de alguém que saiu dessa postura de vítima dos acontecimentos do passado, que reconciliou-se com seus ancestrais dentro de você. E o acreditar e o fazer e meter em prática, e isso é que faz toda a diferença. E a partir disso, quando você tem pai e mãe internalizado,
Você tem um pai e mãe cuidando da sua criança, mas que não é agora um pai exterior a você. É um pai e mãe dentro. Um pai e mãe que tem essa administração dessa criança. E quando você fala para sua criança, minha querida criança, obrigado por nos ter trazido até aqui. Eu vejo você, eu vejo as suas dores. Agora eu compreendo a nossa história. Por favor, confie em mim. Eu prometo nos levar para um lugar mais saudável do que conseguimos chegar até hoje. Eu amo você da forma que você é. Eu acolho a minha sombra. E a partir disso, o seu campo magnético, né, eletromagnético, volta a ganhar força. Porque você tira a energia do passado e traz para o momento presente. E nós somos eternos instantes, né? E só podemos viver esse momento presente. Que Sem tantas dúvida. vezes nós julgamos, trazemos esse passado com ressentimentos, com dores, mas que ao mesmo tempo toda semente de fracasso existe um grande sucesso que está pedindo passagem para surgir e abrilhantar as suas vidas, porque eu vou falar para uma coisa, talvez tudo isso que tenha me acontecido, Patrícia, é só mais um dos depoimentos dessa força que existe em nós, que quer que percebamos esse poder, essa glória, esse sobrenatural que existe em tudo, entende? Sem dúvida. E o É que quando a gente sai do meio do caminho e ela vai e passa por nós, a gente se rende. permitir, deixar, porque muitas das vezes somos nós a bloquear o nosso próprio caminho. E as pessoas que Exato. vivem muito no passado e como dizem, o que resiste, persiste, e a pessoa, se estiver sempre a pensar no que passou, no que não está bem, no que não gosta, vai ter mais do mesmo. Temos que tentar pensar no que se quer e não no que não se quer, porque senão está sempre a repetir o mesmo padrão. Uma questão que você me fez refletir aqui é que muitas vezes as pessoas não conseguem, eu vou dizer, perdoar. Sim. Porque elas tiveram um passado, que alguma coisa aconteceu lá atrás. Eu mesmo tive várias questões que se eu fizesse sobre a ótica de hoje, eu estaria me julgando, não, isso não é o caminho certo. Mas o que acontece? Eu posso mudar isso que aconteceu? Eu não posso. Então chega um momento da vida que você simplesmente se rende ao que é. E Exato. quando você se rende, você se afasta de todo tipo de julgamento. E quando você se rende, se afasta desse julgamento e aceita as coisas tal como elas são, você libera. Você libera aquela energia que estava presa em você, que você por mais que você odiasse aquela parte de você, é que você mais trazia para esse momento presente. E a partir disso, quando você, eu não vou nem dizer perdoar, mas sim liberar, quando você se libera disso, você abre o seu campo para novos potenciais e nós vamos estar vivendo isso constantemente. Então, nós começamos a ver a minha história, a sua história, que eu sei que saiu da Inglaterra, né, se eu não me engano. Sim, não, eu sou portuguesa, mas eu fui Você é morar para Londres portuguesa. muito novinha e vivi lá 19 anos e voltei recentemente. Ah, voltou para sua terra natal, né? Voltei, sim, mas Pertencimento, olha só a força desse pertencimento atuando. Da fui. necessidade de fazer algo para o mundo, para a sua nação. E olha só o movimento lindo que vocês estão fazendo. Não, Patrícia do céu, se não fosse vocês, eu não sei o que seria, entende? Então, esse conhecimento, ele vem para a gente falar mesmo, para a gente trazer as nossas histórias, para que a gente possa motivar outras pessoas, porque, no fundo, todos somos um. sem dúvida. E tudo, mas a abertura, as coisas vêm quando nós estamos preparados para essa mudança. Até para mim, 2020 também foi um ano eu trabalhei durante muitos anos como personal trainer, inclusive quando voltei para Portugal, comecei como personal. Os ginásios fecharam. E fecharam, eu disse, o que é que eu faço? Então, e esta oportunidade depois surgiu, uma coisa que eu sempre adorei, desenvolvimento pessoal, o lado da espiritualidade também era uma coisa que eu durante muito tempo associava à religião e depois, mas comecei com o desenvolvimento pessoal e daí surgiu, comecei também a conhecer isto. E também, para mim, aconteceu em 2020, também foi uma descoberta e surgiu esse trabalho e sei que muita coisa para muitas pessoas foi muito difícil esta época tanto com tudo fechado, Covid, e que também foi no início para mim, quando os ginásios fecharam, fiquei assim, mas eu não vou ficar aqui parada a sentir pena de mim própria à espera que
que as coisas voltem ao normal. E a pessoa quando está com essa abertura de, não, vou fazer... E aconteceu algo ainda que eu não iria imaginar este trabalho, se eu tentasse imaginar, só acreditei que iria fazer algo que eu gosto, também já trabalhei como personal trainer durante muitos anos. E chegou a um ponto que também já estava com a saturação e isto surgiu. Acho que aquela abertura, quando a pessoa está pronta, as coisas acontecem. Então, em algum momento, você precisou acreditar a tudo que a gente Sim, volta. Então, quando você... E outro ponto que eu acho interessante a gente trazer, que muitas vezes, Patrícia, nós temos a dificuldade, por exemplo, eu trago para você tudo isso que aconteceu. Aí eu cheguei agora num momento muito bom da minha vida, né? Dessas sincronicidades, disso atuar, disso estar atuando. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos sentir merecedores desse momento. Nós não nos sentimos vitoriosos por aquilo que nós alcançamos. Por quê? Porque o nosso pai, ou a nossa mãe, ou alguém do nosso sistema familiar fracassou quando tinha essa possibilidade de encontrar o seu lugar, de trazer a sua verdade. Então, nós, quando estamos inconscientes, buscamos ser leais a essas pessoas do nosso sistema que fracassaram, com esse lado infantil de que a gente não pode ser feliz, que dinheiro não é algo bom, dinheiro ele destrói a vida das pessoas, mas isso só acontece porque lá atrás alguém passou por uma situação que o dinheiro destruiu a vida dessa pessoa. Então, quando você se permite respeitar esses ancestrais, compreender que eles tiveram o destino deles, mas que você também pode ter o seu, é que, novamente a gente fala, você carrega essa culpa. A culpa de se sentir merecedor. E é uma culpa boa, não é mesmo? exatamente, exatamente. Mas que a gente vê isso muito com jogador de futebol. A gente vê Sim, casos de jogadores de futebol que saem do nada, vão para o nível astrológico, assim falando, né? Se tornam astros, e aí eles veem que a família dele continua na mesma, naquela situação, aí ele vai lá e torra tudo que ele ganhou para ele voltar a essa necessidade de pertencer à sua família. exatamente. A mesma coisa que acontece também com pessoas que ganham de lotarias e que ganham muito dinheiro, que não se sentem, não se identificam com essa nova pessoa. E então tem tendência a sempre voltar ao passado. Mas acho que é ter essa consciência que é muito importante. Eu pessoalmente não sabia assim muito no passado sobre constelações e acho fantástico e acho que pode ser uma chave mesmo que falta a tudo que temos falado a nível do desenvolvimento pessoal, ou que o Dr. Joe, o Dr. Bruce Lipton oferecem. Às vezes falta um pouco ver a nossa sombra. E se a pessoa não trabalha nisso, por muito que às vezes dá um passo em frente e atinge, mas depois pode sempre voltar aos padrões iniciais se não trabalhar nessa sombra. Com Então certeza, é porque quando super você importante. toma essa consciência do que aconteceu no seu passado com seus ancestrais, você permite que esse sucesso chegue até você, porque foi o que eu falei, muitas vezes as pessoas querem dilapidar essas oportunidades que chegam, porque lá atrás alguém não conseguiu. Então, quando Exato. você olha isso, quando você reconhece o seu passado, muito obrigado por ter me trazido até aqui, eu sou o que sou. Aí você traz essas falas que vão para o seu inconsciente, você toma esse lugar no mundo, e a partir disso, porque senão fica muito aquele papo de coach, né? Você tem que se sentir motivado. Não, vamos lá, você consegue. Mas aí a primeira queda a pessoa já desiste. Por isso que eu Isso. falo, Patrícia, quando nós reconhecemos as nossas origens, nós internalizamos esse pai e essa mãe dentro de nós reconhecemos um ponto importante antes de avançar é que muitas vezes a gente pode não concordar com algo que aconteceu. Existem pessoas com histórias difíceis, existem pessoas com histórias de abuso, pessoas que têm um sistema familiar que tem situações complicadas. Claro. Mas uma coisa é, você pode não concordar com isso que aconteceu. Isso é um direito seu. Mas para você se libertar dessa dor, desse ressentimento, você aceita isso como uma forma de conhecimento, de aprendizado, para que você siga por um caminho mais saudável do que você esteve no primeiro momento. E isso é nada mais do que epigenética. O Sem que a dúvida. epigenética nos mostra? Que você pode decidir que você não é fruto do seu meio, que você pode ter escolhas.
O nosso corpo mostra isso constantemente. Por isso, Patrícia, não é sobre constelação familiar, não é sobre o Dr. Joe Dispenza, não é sobre o Greg Braden, sobre o Bruce Lipton, é sobre o nosso corpo. O nosso corpo sabe o caminho. E quando aparece uma doença, ela é a chave para você entender tudo aquilo que aconteceu com você. Exatamente, porque a doença às vezes é esse aviso do corpo, até pode começar com uma doença simples, às vezes um problema simples, problema de pele, alguma coisa que é o corpo a dar sinal que algo não está bem. E às vezes é uma boa oportunidade e um chamado para a pessoa olhar e, e ir dentro e ver os porquês e porque que está-se a manifestar dessa forma. Às vezes, claro que ninguém quer ter uma doença, principalmente que se for uma doença mais grave, mas às vezes é uma oportunidade da pessoa se redescobrir e mudar a sua vida completamente. Assim como foi para você. É, mas é isso, é sobre viver, aprender e se relacionar, porque cada vez que a gente traz esses conhecimentos, nós nos conectamos com outras pessoas. Hoje eu conheci pessoas fantásticas, grupos de estudos de pessoas que estão abertas a esse conhecimento. E eu vejo que isso é algo novo, é relativamente novo e está tudo bem. Sabe por quê, Patrícia? Porque nós crescemos sobre o viés do pensamento cartesiano, da separação, de uma medicina que só trabalha por partes, naquela área, que não sabe o que o outro médico está falando no seu corpo. E quando a gente decide incluir tudo isso, a gente percebe que tudo está interdependente, que existe uma conexão entre todas as áreas. E quando a gente aceita esses conhecimentos, abre a mente para todo esse saber, nós começamos a caminhar para uma direção do saudável. Mas o que é o saudável? Não é o saudável para o Bert Hellinger, não é o saudável para a Patrícia, não é o saudável para o Vitor. O saudável é sempre aquilo que nos move para a vida. Exato. Quando nós estamos direcionados para esse lugar, que é a vida. Porque a gente começa a perceber que existe um campo, o inconsciente, que chega à vida dos nossos antepassados, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, até que essa vida chega até nós, passa por meio de nós, e ela vai continuar, queiramos ou não. Exato. Então, se você se identifica com uma dor do passado, você só coloca uma resistência a tudo que está por vir. Então, o nosso grande segredo é parar de se identificar com essas questões, perceber que nós somos parte de algo muito maior e que todos nós estamos a serviço de um aprendizado, de uma consciência que está se auto-experimentando e que todos vão caminhar para esse despertar de consciência, cada um no seu tempo, e está tudo bem. O importante é a gente fazer a nossa parte. Como a Patrícia, que se abriu para esse desconhecido durante a pandemia. Para mim, que também precisou, fui praticamente chacoalhada. Ei, acorda! Acorda, chegou a hora. E aí a gente vai voltando a recuperar essa essência, esse brilho, porque todos nós temos um entusiasmo por algo, algo que é um talento natural que cada um desenvolve na sua área de atuação, melhor do que qualquer outra pessoa. Basta a gente se desenvolver nisso, inspirar mais pessoas, porque nós não conseguimos trazer outras pessoas por meio da força. Foi o que eu falei para você. Nós só conseguimos trazer as pessoas quando elas estão motivadas, se sentem inspiradas a estar nesse lugar. E o que eu posso falar é que esse lugar é bom. Esse lugar é bom. Esse lugar me faz reconhecer e valorizar tudo que aconteceu até mim e que teve um significado. E algum dia, Patrícia, todos nós, mesmo aqueles que já partiram, vamos estar juntos novamente e vamos poder celebrar isso, essa vivência, não de uma forma identificada com o nosso ego, com o nosso eu daqui, mas sim como parte de algo muito maior que teve a sua experiência e que trouxe vários conhecimentos para esse eterno presente que a gente falou a todo instante aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, mas o facto de a pessoa não estar preparada, quantas pessoas que eu já tentam ter este conhecimento e tentar partilhar sobre este autor, sobre estes cursos, de pessoas que eu sei que iam beneficiar tanto, mas não têm interesse nem querer-lhes oferecer o curso ou querer-lhes oferecer o livro. A pessoa, quando não está, não se pode forçar, tem que ser cada um ao seu tempo, quando a pessoa está realmente preparada e quer. É como alguém que quer perder peso ou deixar de fumar ou outra coisa qualquer. Ninguém pode convencer essa pessoa de o fazer. Tem que ser quando a pessoa realmente quer e está disposta para isso. Então, o que nós podemos fazer aqui é todos estes nossos seguidores, estas pessoas que já cá estão, e dar-lhes o conhecimento para tentar, mas tem que já haver uma certa vontade da parte da pessoa.
Com certeza, Patrícia. É isso que nos inflama, né? A poder ser pessoas melhores. Então, eu fico muito grato por esse convite. É uma honra estar aqui com você para falar disso que faz o meu coração vibrar e que você percebe que a gente pode conciliar todos esses conhecimentos. A gente Então, que a constelação não tem nada de místico, e sim é uma Nada. visão de reconciliação com os nossos ancestrais, aceitar que eles tiveram os seus destinos, para que a gente também encontre o nosso lugar aqui e faça a nossa parte, vá passando esse conhecimento para os nossos filhos, para quem vier depois. E assim a gente vai vivendo em direção ao desconhecido. E é muito importante, só mesmo o facto de dar esse conhecimento aos nossos filhos e a outras pessoas, é um serviço enorme que essa próxima pessoa depois vai passar a outra, e isto cada vez há mais pessoas com essa a ganhar consciência e o despertar. Estou só a dar aqui uma olhada nas mensagens, porque Uhum. talvez haja algumas perguntas e Xana, estou preparada, quero muito, que bom. Sobre os cursos, eu acredito, gratidão, clínico com aprendizado. Se alguém tiver perguntas, que escreva aqui, como Berta dizia. Tenho aqui algumas perguntas que, não sei que horas, se ainda tem. Vitor, está com, ainda temos um pouquinho de tempo, eu por mim ainda posso ficar mais um pouco, não sei se tem tempo. Temos sim, estou tranquilo. Hoje eu tenho um grupo de estudos para a gente falar sobre o doutor Joe Dispenza. Ah, que Fazer um excelente! bate-papo, a gente vai colocar em prática. Tem que colocar em prática, não adianta, pessoal. Não adianta você fazer 1 trilhão de curso. Foi o que eu falei, começa a inspirar outras pessoas, a ter resultado na sua saúde, porque não adianta você querer dinheiro sem ter uma saúde plena. Hoje eu valorizo muito minha saúde. Eu tomo suco verde, eu pratico esporte físico, eu pratico exercício físico, eu como abacate, como ovo, porque eu busco esses alimentos que fortalecem o meu sistema autoimune. Então, quando você percebe que essa nova consciência, ela reverbera em tudo de você, você começa a dar mais valor na sua vida. E aí as coisas começam a fluir. Então, tragam dúvidas se vocês tiverem questões sobre as constelações, até minhas experiências com a Unity mesmo, nos cursos, que eu posso falar para vocês que cada mestre ali, eles engrandecem muito você no seu saber, e você precisa apenas estar aberto para todos esses conhecimentos e saber que tudo na sua vida tem um propósito, no tempo certo, mas é preciso sempre se relembrar da sua melhor versão. Antes Sem dúvida. mesmo que ela chegue. E acreditar que consegue. Não sei se está tempo, tenho aqui pessoas que me enviaram mais cedo pelo Telegram. Portanto, está aqui de como podemos curar padrões que repetimos de nossos pais. Acho que é complexo, não é? Não é só assim uma pergunta tão fácil de responder e requer algum trabalho. Ela precisa investigar a origem de tudo, mas é possível sim, Patrícia, quando você se fortalece no seu eu que você acredita. Então, quando você reconcilia esse pai e mãe dentro de você, você já está nesse caminho, porque você deixa de julgar os pais. A gente precisa sempre lembrar que uma das leis é a lei da hierarquia. Então, quem chegou antes no sistema tem essa precedência. E quando você respeita o destino dos seus pais, você está mais próximo desse caminho saudável do que do doentio, de ficar julgando, achar que eles não dão conta, que Claro. você é mais merecedora. Porque hoje eu fiz uma constelação muito potente, essa semana eu fiz uma constelação muito interessante, de pessoas que passaram por manipulação. Então, muitas vezes, você vai precisar incluir alguém que lá atrás te causou uma dor. E isso não é fácil. Mas agora eu vou falar um ponto importante. O amor, ele se torna incondicional quando ele está no seu coração. Porque aí você percebe que a convivência, ela é condicional. E aí a epigenética nos mostra que se você pegar uma fruta saudável do lado de uma fruta podre, a saudável vai começar a adoecer. Então, quando você percebe que esse amor ele pode ser internalizado, você consegue se afastar dessas pessoas que causaram alguma situação incômoda de uma forma que você inclua elas no seu coração e não exclua. E quando você promove isso dentro de você, você se reconcilia com algo dentro e você se reconcilia também na vida, naturalmente. Fantástico. Temos aqui também, constelações familiares dão realmente resultado positivo nas nossas questões disfuncionais, e está a perguntar se pode causar algum dano psíquico ou emocional a uma pessoa constelada. E também está, portanto, a referir porque é tão caro um curso de constelação
São várias perguntas e que se qualquer pessoa pode ser consteladora. Penso que requer um certo treino. Eu acho que o caminho para você se tornar constelador familiar é aquela pessoa que primeiro olha para suas dores, né? Eu olhei como uma curiosidade, depois eu fui me envolvendo, comecei a perceber que padrões realmente na minha vida, tudo encerrava antes do tempo, aí eu comecei a perceber que eu tinha uma rejeição muito grande dentro de mim. Então, relacionamentos que eu pensava que iam ser eternos, mas que lá no meu inconsciente eu me afastava, me desconectava daquela pessoa por conta de algo que eu nem mesmo sabia. Então, isso passou a fazer um grande sentido quando eu comecei a estudar. Então, para você que quer iniciar nesse ambiente das constelações, eu recomendo ir para a literatura do Bert Hellinger, começar pelos livros, que é o caminho mais fácil. E daí, a partir daí você vai se aprofundando, buscando profissionais que você confie, que tenham essa visão que realmente a constelação não tem nada a ver com religião, que ela é uma abordagem sistêmica voltada para compreender as dinâmicas ocultas dentro de um sistema e assim promover uma nova ordem, para que todo mundo tenha o seu lugar e caminhe em direção à vida, que esse é o principal ponto. E ela também está a perguntar se pode causar algum dano psíquico ou emocional. Talvez uma pessoa, quando começa a olhar para essas sombras, se isso pode causar algum dano psicológico. Olha, ou emocional. O que eu volto para aquele ponto, a pessoa tem energia para fazer essa constelação, ela está preparada para as informações que vão surgir, porque o que acontece? Muitas vezes existem campos muito carregados. Eu mesmo, essa semana, fui fazer uma constelação, a internet, ela não conseguiu fazer no dia marcado, a pessoa, a gente precisou remarcar. No dia que a gente remarcou, a internet dela caiu. Depois foi a minha vez de ter a internet que caiu do nada. Aí eu fiz uma meditação da coerência cardíaca só para ela se sentir mais segura naquele espaço. Aí as coisas começaram a fluir, o campo se abriu. Então, o que eu recomendo? Que você que tem esse interesse de buscar a constelação, que você tenha uma motivação, mas que você tenha uma energia para mudar algo que está doentio na sua vida. Algo que está travado. Porque se você não tiver forças, é melhor você buscar um terapeuta como um psicólogo, alguém que vai fazer uma terapia acompanhada até o momento que você vai se sentir melhor e vai ter essa energia para fazer esse movimento de constelação. Porque a constelação ela não é uma terapia acompanhada. Você só precisa de uma sessão. Porque ela é uma tomada de consciência. Então você percebe o que está saudável, o que está doentio, e a partir daí você sai desse lugar. Inclui no seu coração aquilo que dá para incluir e vai para a sua vida. Porque os problemas, um ponto importante é que você pode amar os seus pais, você pode odiar os problemas que eles carregam, mas você ama os seus pais pela vida que eles possibilitaram a você. E a partir disso é que as coisas vão mudando, porque no seu coração, Patrícia, no seu coração as coisas podem ser como você imagina. No seu coração, as coisas podem ser como você sempre acreditou. Então é a partir daí que as coisas começam a mudar. E mudar para o futuro e não viver pegado nesse passado, sem dúvida. E eu penso que esta pergunta é semelhante, porque é que as constelações metem tanto medo portanto, está aqui, a PP já se posicionou relativamente ao tema quanto ao Congresso em Portugal. Pronto, isto é a relação ao Congresso em Portugal, acho que o Vítor não vai saber a resposta, mas talvez mais porque é que as constelações metem tanto medo. Talvez seja porque a pessoa não está preparada ainda, não seja um Não só isso, não só isso, é porque as pessoas confundem muito a história do Bert Hellinger, sabe? Da pessoa que desenvolveu as constelações, porque ele foi padre. Depois ele resolveu sair da ordem católica dos padres, casou-se uma vez, separou, casou-se outra vez. Chegou um momento que ele chegou a reconhecer o pertencimento de Hitler. Então, olha só o ponto. As pessoas muitas vezes não estão preparadas. Mas o que muitas pessoas trouxeram ele para uma pessoa que defendeu Hitler, mas o que ele quis dizer é que essa pessoa também pertence a esse sistema. Então ele sempre foi fiel a essas leis. Por mais que a gente tenha alguém na nossa família que cometa um ato ilícito, essa pessoa também pertence. E é esse reconhecimento que possibilita a paz de um sistema e que a gente consegue promover essa ordem, porque muitas vezes as pessoas buscam repetir os padrões como uma forma de fidelidade a alguém que não foi olhado lá atrás. E é a partir dessa compreensão, Patrícia, que as coisas podem mudar no nosso sistema familiar. Fantástico. Tem aqui só mais uma pergunta. Quantas constelações são necessárias para a cura de repetição? Já fiz algumas e tentei libertar, aceitar e abençoar, mas ainda sinto que o motivo pelo qual fui constelar.
Então, na constelação a gente trabalha uma queixa por vez, né? E não é recomendado que você faça várias constelações. Você faz uma agora, precisa perceber esse movimento reagindo em você, no seu corpo, como isso atua, porque, como eu falei, isso é algo muito profundo. Isso é muito além de mim, de você. Isso é uma abordagem que olha todo o sistema familiar. Então, quando você tem essa compreensão de que ali você precisa ter esse cuidado e você tem essa motivação para olhar para isso, você Uhum. se sente mais preparada. Porque eu preciso sempre voltar na questão da motivação. Porque se você não tem motivação, você pode fazer uma, 10, 50 constelações que nada vai mudar. Você pode fazer todos os cursos da Unity. O doutor de dispensa pode ir na sua casa, fazer um curso com você ali, tomar um café, ficar falando sobre o seu novo eu, mas você não vai mudar. É Por isso que verdade. quando você faz essa constelação, você precisa ter um incômodo em você, de que algo já está incomodando e que você precisa ir além. E é a partir disso que esse movimento começa a ganhar efeito. Porque essa consciência, pessoal, ela é realmente de um caminho doentio para um caminho saudável. Então a gente começa a perceber as lealdades, se a gente se identificou em algum momento com algum ancestral, por conta dessa lealdade que é infantil, de repetir padrões. E quando a gente consegue compreender isso, Patrícia, a gente consegue olhar de forma adulta. Sem dúvida. Eu que digo Perceba? mesmo, pessoas, apesar de nós termos muitos, claro, cursos diferentes e cálculo que às vezes pode fazer confusão. Mas qual é o melhor método? Dr. Joe Dispenza, o Bruce Lipton, e vai tudo dar ao mesmo e é formas diferentes de abordar o mesmo. É a pessoa que tem que estar, ver o que é que se identifica mais, mas estar pronto e querer fazer essa mudança. Isso é que faz toda a diferença. É realmente pegar uma coisa e aplicar. E isso é que vai fazer a diferença. Não tem que ser só um método ou outro, são apenas ferramentas para ajudar a chegar tanto ao mesmo lugar quando a pessoa quer. E outro ponto interessante é que quando você muda, tudo ao seu redor também muda. Porque você vibra em um novo padrão. Então, às vezes, as pessoas costumam ter resultados em todo um sistema familiar. Aquela mãe que às vezes combatia com você, que brigava, às vezes ela começa a ficar mais calma, mais tranquila. Porque a avó dela, a sua avó foi olhada, você teve esse contato com ela. Você entendeu o porquê da sua mãe ter essa raiva, o porquê dessa mãe querer competir com você. Muitas vezes a gente vê mães que competem com as filhas. E aí você vai compreender o porquê desse homem estar indisponível no relacionamento. Porque tudo que acontece em nós, Patrícia, nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. Sem Então, dúvida. quando chegamos em um relacionamento, nós temos 50% de responsabilidade. O outro também tem os 50% de responsabilidade, tanto pelo que dá certo e tanto pelo que dá errado. Então, quando você volta para esse lugar de autorresponsabilidade, você consegue mudar padrões. E quando você assume esse lugar de criador do seu destino, você começa a se posicionar. Isso é bom para mim, isso não é. E quando você muda, pode ser que o relacionamento até mesmo acabe, porque você mudou. E também a Então, expectativa, acho que a pessoa também às vezes projeta muito e é aquele o efeito, o tal efeito de espelho em que nós esperamos algo daquela pessoa, esperamos que aquela pessoa reaja de uma certa maneira. E ao termos essa expectativa, vamos ter isso. Se calhar começar a não ter, a ver aquela pessoa de outra maneira e essa pessoa que se comporta de outra maneira. mas aí a gente volta naquele ponto que a expectativa nos outros só acontece quando a gente está no lado criança, quando a gente abandonou a nossa criança. Porque quando Verdade. a gente traz ela de volta para a nossa vida, minha querida criança, olha, isso não é possível agora. Confie em mim. Eu vou levar você para um lugar mais saudável. Não é o outro. Vem a Porque se a seu gente tempo. entrega a nossa criança para o outro, ele começa a ser pai e mãe da nossa criança. Verdade. E é aí que está a chave de tudo. Eu sei que eu falo muito dessa criança, mas se você for ler na Bíblia, é algo incrível que fala lá. Eu reúno todos esses conhecimentos, Patrícia. A minha cabeça funciona tudo ao mesmo tempo. E lá fala Tu dá que absorvendo todos os. tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Lá fala que você só vai entrar no reino do céu se você se aparentar às crianças. Mas como assim as crianças? As crianças pequenininhas? Não, as crianças criativas, que têm esse amor pela vida, que têm essa possibilidade de cair, de levantar, de criar o seu destino. Não as crianças abandonadas que precisam sempre de alguém ali para estar cuidando. Então, a gente percebe que o vitimismo, muitas vezes, é uma forma de você chamar a atenção do Sim. outro, porque você não recebeu esse amor lá atrás. Mas quando você ama a sua própria criança, você precisa do amor do outro? Não, você precisa complementar essa relação
e os dois olhando para a vida, aí se torna algo mais saudável. Absolutamente, fantástico, fantástico. Vítor, muito obrigada. Eu absolutamente amei essa conversa, foi absolutamente fantástico. Eu acho que este tema é tão, 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 tão importante. As pessoas que quiserem fazer constelações contigo, como é que podem saber mais sobre o teu trabalho? Pode ir lá no meu Instagram, lá eu falo todo sobre o meu trabalho, faço lives semanais com algum convidado, então esse momento de troca eu sempre faço, para que a gente consiga levar isso como consciência, espalhar esse movimento. O que eu costumo falar, Patrícia, é que tudo isso que aconteceu até mim, todo esse conhecimento que eu pego da Unity por meio dos meus estudos, eles estão aqui para passar por mim adiante. Não vai ficar nada, só vai sobrar nada meu aqui, mas esse conhecimento ele fica. E é isso que me move, de estar fazendo parte desse despertar da consciência, de ter pessoas mais envolvidas, inflamadas por esse movimento. Então a gente começa a perceber que todos nós fazemos parte desse algo maior, que todos nós temos um pouquinho para dar nesse movimento. E quando a gente desperta, sai de algo doentio do passado e se move em direção à vida, nós sentimos que a nossa vida valeu a pena. E é aí que as coisas acontecem, que você tem filhos saudáveis, mais saudáveis do que você pôde ser, né? Então, seus filhos são mais evoluídos, depois os seus netos. E assim a gente vai caminhando para esse lugar de evolução naturalmente, respeitando aquele que não quer se abrir para o novo, aquele que não quer fazer um curso, que não quer estudar, porque tudo depende sempre de nós. Então, se você quiser fazer uma constelação, observar algo que esteja te travando, é só buscar lá no meu Instagram, o link na bio, que a gente vai conversar aí. E se eu puder, de alguma forma, ajudar esse despertar da consciência, eu vou estar sempre aqui. E eu quero agradecer profundamente, Patrícia. Hoje é um dos dias mais gratos da minha vida, porque, de alguma forma, quem tanto me ajudou, hoje eu estou aqui podendo ajudar outras pessoas por meio desses saberes. Então, eu sou eternamente grato. Não, Gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão é toda nossa, eu fico muito feliz, fico quando sei que realmente as pessoas aplicarem e tiverem esses resultados. O Vítor também gravou-nos um vídeo que eu pergunto, quando ele partilhou connosco o resultado, e disse, eu tenho que ter isto gravado. E mostrei tanto a todo o pessoal do Head Office que, na Suíça, e todos adoraram e todos ficaram maravilhados e ficamos muito, muito felizes em ficamos muito, porque por isso é que nós fazemos este trabalho. E acho que o Vítor representa mesmo tudo o que nós tentamos fazer aqui na Unity. E eu quero fazer já aqui, nunca fiz o convite num live. Isso é de arrepiar, viu? Mas vamos ter, como já tivemos o ano passado, eu acho que o Vitor também assistiu ao Flow Summit, e eu ia amar tê-lo no Flow Summit, então faço já aqui o convite oficial ao vivo à frente aqui dos nossos seguidores para participar, para ser um dos nossos palestrantes no Flow Summit. Claro, se tiver a disponibilidade para isso, vai ser em setembro, então temos bastante tempo. E vai estar lá ao lado Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, todos esses. Então... Nossa, coisa boa, hein? Esse time reunido, hein? Nossa, o meu coração... Gente, não sei vocês, mas a minha alegria, espero que ela chegue até vocês, porque realmente aqui eu sou sempre essa pessoa, não tenho um personagem, porque chega um momento da vida que a gente precisa acolher essa sombra e a essência precisa sair, porque se a gente ficar sempre no personagem, a gente vai deixando que o mundo nos molde, e a gente deixa olhar para aquilo que realmente importa, que é o nosso coração, essa vida. Então, eu recebo com gratidão esse convite. Eu vejo você, Patrícia, eu vejo todos vocês que estiveram até esse momento. Gratidão pela abertura e gratidão por querer saber um pouquinho mais sobre as constelações familiares. E no mais, contem sempre comigo. Para mim, é sempre uma gratidão estar com vocês. E vamos falando e iremos ter ainda muito mais parcerias no futuro, sim, porque realmente representa tudo e fico muito feliz de saber esses resultados todos. E não é só porque, às vezes, uma coisa é sabermos a teoria, outra coisa é pessoas que realmente têm na prática, têm essa experiência na prática. E eu acho que isso é muito importante. Não é só saber, mas de experiência própria, acho que é a melhor maneira de poder ensinar é quem já passou por isso. E acho que isso é muito importante. É isso mesmo. Vítor, muito obrigado. Muita gratidão, muito obrigada. E havemos também ter outros lives no futuro, além do Flow Summit. Mas depois falamos. Eu estou sempre disponível. Eu gosto de falar. Vamos falar sobre despertar da consciência. Quanto mais pessoas nesse caminho, melhor. A gente vê que todo mundo agrega, todo mundo faz parte disso.
Então, pessoal, bora pegar um na mão do outro, inspirar mais pessoas e por meio da sua história, tá? É por meio da sua história que você faz a diferença. Para que você também compartilhe esses momentos e que esse amor que saia do doentio para o saudável é que nos mova a partir de agora e que esse coração potente caminhe para um despertar, um lugar melhor para se morar aqui na Terra, não é mesmo? Então, gratidão, até a próxima. Muito obrigado, Patrícia. Gratidão. Muito obrigada a todos, grata a todos que aqui estão e que assistiram ao live. E vai ficar gravado. Eu espero que a primeira parte ali que caiu também fique gravada. Espero que sim, Ficou. mas de qualquer forma, o que fizemos de seguida também foi muito valioso. Acho que não se perdeu assim muito de início, um pouco, porque temos ali a história do Vítor, mas acho que deve ter ficado gravado. Espero que sim. Mas devemos ter a oportunidade outra vez no futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Boa Obrigada. noite.